Como ter mais resistência na corrida? Olá, corredores e corredoras, tudo bem aí com vocês? Esse aqui é mais um episódio do projeto Corra Mais. Um episódio onde eu te ensino a correr cada vez mais quilômetros sem sofrer. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, eu sou treinador de corrida e a minha missão de vida é transformar a sua vida aí para melhor através da corrida. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre resistência. Aqui ó, resistência na corrida. Por que a gente vai falar de resistência? Muita gente pergunta, professor, como é que aumenta a resistência na corrida? Como é que eu fico mais resistente? Né? Para início de conversa, o que é resistência na corrida? Pelo que eu conheço, resistência é a capacidade de você aguentar mais, né? Porque o pessoal fala na corrida, eu quero ter resistência na corrida, é conseguir correr durante mais tempo, é conseguir aguentar melhor aquele treino, conseguir correr mais distância, mais tempo, com mais tranquilidade, melhor, sem sofrer tanto. Então isso seria resistência. Você aí quer ter mais resistência na corrida? Pode comentar aqui no vídeo para eu saber. E vai ser muito interessante aí se você tiver também qualquer dúvida sobre o assunto, colocar nos comentários que eu vou provavelmente fazer mais conteúdos aí e sobre geralmente sobre as dúvidas que vocês postam, então pode colocar aí suas dúvidas, tá bom? Então, para início de conversa, né, resistência é a capacidade de conseguir correr mais quilômetros. Por que é importante você aprender sobre resistência, né, como ter mais resistência na corrida? Porque para você evoluir na corrida, você precisa de mais resistência na corrida, você precisa conseguir correr mais quilômetros. Mas não é simplesmente correr mais. Tem a estratégia correta para você conseguir correr mais. Por quê? Porque senão você não estaria nem nesse vídeo e não me perguntariam como ganha-se mais resistência. Porque é uma coisa que não é simples. Não é você sair, correr simplesmente e você vai ganhar resistência. Não é você treinar ali 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, uma distância que você consegue fazer que você vai ganhar resistência. Não. Sabia que muitas vezes você pode treinar e não evoluir nada? É verdade, ainda mais se você não tem treinador, não tem orientação. O treino que você faz pode não ser o adequado para você. E você sabe que o seu treino que você faz é adequado para você? Fica ligado nas coisas que eu vou te falar aqui nesse vídeo que você vai perceber se o treinamento que você está fazendo está sendo adequado ou não, está seguindo as linhas aí que devem ser seguidas para você evoluir e ganhar mais resistência na corrida. Bom, falar um pouquinho sobre mim, né? Como que eu ganhei resistência na corrida? Eu não tinha muita resistência na corrida, não. Quando comecei a correr lá em 2009, eu já era atleta de futsal. Eu jogava futsal, corria, então eu tinha um condicionamento físico muito bom. Eu jogava muita bola, né? Desde pequenininho até lá, 19 anos, 20 anos de idade. E eu comecei a correr para uma prova de 10 quilômetros. Eu escolhi fazer uma corrida de 10 quilômetros. Eu estava na faculdade de educação física na época. Eu não era para ser treinador de corrida, não. Era para ser treinador de futsal. Como eu não dei certo como jogador, então eu fui atrás de ser treinador. E numa disciplina lá da universidade, tinha que trabalhar na maratona de Curitiba para ganhar uns pontos lá complementares, para ganhar nota, né, na faculdade. E o professor ele falou, mas se alguém quiser correr, pode correr e não precisa trabalhar. E eu, preguiçoso que era, falei, beleza, né? Tinha a corrida de 10 quilômetros também na maratona. Tinha 42 quilômetros e tinha 10 quilômetros. Eu falei, vou fazer os 10 quilômetros, né? Eu sei que eu consigo, não vou precisar trabalhar, ufa, vou escapar do trabalho. E eu fui lá e corri os 10 quilômetros, mas foi difícil, hein? Eu não treinei para aquilo, para falar a verdade. Eu achava que eu conseguia fazer pelo fato de eu jogar futsal. Foi muito difícil, eu tive que caminhar, eu não aguentei correr 10 quilômetros continuamente. Eu terminei a prova, mas não foi a melhor sensação do mundo. Foi legal pegar medalha e tal, mas terminei com bolha no pé, terminei muito cansado, fiquei praticamente uma semana com dor nas coxas. Por quê? Porque era um estilo diferente, né?
E aí eu comecei a gostar, né? Eu ganhei uma medalha, não foi essa aqui, mas foi uma medalha, né? E, e no futsal era muito difícil ganhar uma medalha, porque a gente tinha que ganhar campeonato. E ganhar campeonato não era fácil, a gente ia ganhar alguns campeonatos, mas não eram muitos. E aí eu fui descobrir que tinham várias provas de corrida e toda vez que eu terminava uma prova de corrida eu ganhava uma medalha. Eu achei aquilo sensacional, eu queria passar por linhas de chegada, ganhar medalhas. E eu comecei a correr, só que eu fazia um treino sempre de 7 quilômetros, sempre na mesma velocidade, sempre até onde meu fôlego aguentava e participava dessas provas de 10 quilômetros, que era o máximo que eu achava que eu aguentava na época, e sempre com dificuldade, né? E eu ia lá, treinava sempre um treino de 7 quilômetros, fazia a prova de 10 quilômetros e não melhorava, não melhorava. Só que eu achava o seguinte, eu achava que aqueles treinos que eu fazia de 7 quilômetros, eles iam melhorar o meu condicionamento para eu correr 10 quilômetros. Eu não sei por que eu tive aquela ideia na época, mas eu achava que fazendo aquele tipo de treino ia melhorar. Eu saía para correr, né, e achava que eu ia conseguir correr melhor, mas eu nunca melhorava, nunca melhorava, nunca melhorava, nunca melhorava. E eu achava o seguinte, que a corrida para mim era aquilo, que eu não conseguiria correr mais do que aquilo, ou melhor, mais rápido do que aquilo, né? Que a corrida era difícil, então eu tinha aqueles pensamentos na minha cabeça. Eu não sei se você já teve esses pensamentos também, que pô, correr é difícil, correr não é fácil, acho que o meu limite é esse, né? E assim, eu sentia muito isso, até que, como eu estudava educação física, eu falei, opa, eu vou começar aqui a estudar um pouco mais sobre corrida de rua. Teve um curso, sabe esses eventos da área, né? Tinha um evento da área de educação física onde tinha curso de tudo qualquer coisa, tudo qualquer área. E tinha lá um curso de treinamento de corrida de rua para treinadores, né? E eu, como estudante, eu fui lá participar. E eu descobri o quê? Eu descobri que existia um método de treinamento para eu conseguir ou correr mais distância ou correr mais rápido a distância que eu queria, né, para eu melhorar aqueles 10 quilômetros ou para aumentar aquela quilometragem. Eu descobri que existia maneiras, que o treinamento não era aquilo que eu estava fazendo. O que eu estava fazendo, eu estava correndo. Só que aquela corrida lá não melhorava nada. Tava certo o que eu estava fazendo, né? Tava certo que eu não ia resolver nada com aquilo. E aí eu descobri que existia lá os métodos de treino, a periodização de treinamento, que é o planejamento a longo prazo dos treinos, as cargas de treinamento que devem ser aplicadas em cada parte da periodização do treino, como devem ser distribuídos os treinos durante a semana, durante o mês, quais as intensidades, para começar a passar os treinos, né? Para começar um programa de treinamento tem que fazer uma avaliação, tem que avaliar ao longo do tempo. Então, nossa, tinha um monte de coisa que eu nem imaginava que existia. E daí, sabe o que eu comecei a fazer a partir daquele momento? Eu comecei a aplicar o que eu estava aprendendo. Eu comprei ali uns 3 livros na saída desse curso. E daí os professores que ministraram esse curso de corrida de rua, eles já estavam ali com os livros deles, né? E daí eu comprei e comecei a estudar em casa, comecei a aplicar. E não é que eu comecei a melhorar na corrida? Comecei a melhorar, depois eu até comecei a estagiar com corrida, e daí eu conheci pessoas que corriam muito mais do que eu, e eu comecei a conviver com essas pessoas, estudando junto ao mesmo tempo. Eu, ali de junho de 2011, onde eu tinha corrido no máximo 10 quilômetros, em setembro de 2011, derrubei tudo aqui, em setembro de 2011, eu saí dos 10 em junho e fiz 21 quilômetros em setembro de 2011. 21 quilômetros. Ou seja, como é que eu dobrei a minha resistência? Eu não dobrei a minha resistência. Eu apenas comecei a treinar do jeito certo porque eu achava que o 10 quilômetros era o meu limite. Mas eu tinha condicionamento para correr 21. Só que ele estava guardado aqui e eu não fazia o treino correto para liberar esse potencial. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você, aí do outro lado. Sabia que em novembro daquele mesmo ano eu fiz uma prova de 55 quilômetros? Em junho, 10 era difícil. Eu fiz uma prova de 55 quilômetros no último final de semana de novembro de 2011
E em montanha, trilha, montanha, uma prova muito mais difícil que uma de se fosse 55 km no asfalto. E que uma semana depois desses 55 km eu cometi uma loucura e corri 42 km em asfalto, uma maratona. Em 6 meses, a pessoa que não conseguia fazer 10 km direito, sofria, fez uma prova de 55 km, ganhou, quintuplicou a resistência da corrida. Como isso é possível? Através da metodologia de treinamento correta, que eu vou ensinar os princípios aqui para você nesta aula, tá bom? E as maneiras erradas de você tentar ganhar mais resistência é você do nada, sozinho, querer sair correr, querer correr todo dia, né? Um dos principais erros é a pessoa achar que ela tem que aumentar o treinamento dela para ela ganhar mais resistência. E ela por conta faz isso. E isso é um erro, porque muitas vezes o corpo não está preparado para aumentar o treinamento, né? O volume, a distância de treinamento. E aí o que acontece? A pessoa se machuca, se frustra, né? Se sobrecarrega, daí acaba não alcançando o resultado, às vezes até se lesiona. Então essa é uma maneira bem errada. Geralmente eu vejo assim pessoas que estão treinando de maneira meio irregular e daí ela do nada resolve querer correr uma distância maior, querer ganhar resistência. Ah, vou correr todo dia. Meu, isso é um tiro no pé. Por quê? Porque o corpo não está preparado para aquilo. E daí vai lá correr todo dia, aguenta 3 dias, 4 dias, aí depois está morto e cansado, está com um grande risco de se machucar. Então não é interessante essa questão de por conta você aumentar a distância de treinamento. A distância de treinamento ela tem que ser aumentada de maneira gradual, semana a semana. Você não pode, por exemplo, nessa semana correr X quilômetros e na outra semana correr 2x, correr o dobro. Não. Por quê? Porque você vai dar dobrando aí ou até mais o impacto que o teu corpo vai sentir na outra semana e o corpo não vai estar preparado para aquilo, tá? Então, o aumento na distância tem que ser super gradual e de maneira contínua, né? Não adianta também hoje você vai lá essa semana, você não estava correndo, vai lá, corre 40 km, daí na outra semana corre 45, você saiu do 0 para 40. Calma, tem que sair do 0 e começar aos pouquinhos, tá? Ali 15, 20 km na semana, depois vai aumentando, tá? Um outro erro da pessoa querer ganhar resistência, muitas vezes ela vê alguma dica, fala: ah, professor, eu vi que treino de tiro intervalado melhora a resistência na corrida, vou fazer. Essa pessoa faz treino intervalado de tiro sem ter orientação de pace, sem ter orientação de ritmo, de acordo com o condicionamento. Então está totalmente errado. Um treinamento intervalado ele deve ser baseado no teu condicionamento físico, para saber o pace ideal, para saber a velocidade ideal em fazer, né, esses ritmos. Não é na velocidade máxima que se treina esses tiros, não. E tem alguns, na verdade, que são na velocidade máxima, mas o teu corpo tem que estar muito preparado para isso. E tem que ser no momento certo, na quantidade certa. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Esse é um dos maiores erros, assim. Outro erro é a pessoa querer, por exemplo, de uma vez só correr uma distância maior. Por exemplo, ela está fazendo sempre 10 quilômetros e daí de repente ela vai fazer 21 quilômetros. Tem uma pessoa conhecida minha que estava correndo 5, no máximo 8 quilômetros e daí faz umas 2 semanas que ele deu na louca de correr 21 quilômetros. Só que ele tem um condicionamento bom, faz academia, surfa, mas ele foi lá e correu 21 quilômetros, inclusive um 21 quilômetros muito bom, bem rápido. Só que as consequências que esse impacto todo, essa sobrecarga de treinamento vai gerar nele são enormes. Ele não vai ter vontade de correr o mês inteiro. Inclusive ele não correu ainda, já faz 2 semanas. Tipo, ele correu aquele 21 quilômetros e o corpo apagou, porque o corpo ele precisa recuperar. É muito esforço, é muito esforço. Então tem que tomar muito cuidado com isso em você tentar aumentar
a tua resistência na corrida por conta. Qual é a melhor maneira, então, professor, de aumentar a resistência na corrida? Eu vou te falar aqui agora. Eu vou pegar a minha caneta aqui para escrever, tá bom? Então, primeira coisa, vamos lá. Vamos supor que você aí do outro lado seja meu aluno. O que eu vou fazer com você, tá? Eu tô falando aluno porque são com os meus alunos que eu faço a prescrição de treinamento correta, exatamente o que deve ser feito para eles ganharem a resistência aí na corrida. Eu vou te falar o que eu faço com eles, você vai entender os princípios, o passo a passo, tá bom? Então a primeira coisa que eu faço é coletar as informações dessa pessoa. Primeiro, é um questionário, né, perguntando sobre ela, peso, idade, isso são coisas que eu tenho que considerar. Histórico, o que já fez na corrida, se isso já tem registrado ou não, se essa pessoa registra no Strava, em algum lugar os treinos ou não, né? Mas o que ela já fez, o que ela vem fazendo. Isso deve ser considerado na prescrição do treinamento, hein? Para você ver. Como é o dia a dia dela, ela trabalha mais sentada, ela trabalha de pé, ela viaja muito a trabalho. Isso tudo deve ser considerado na prescrição de treinamento. Quais são os objetivos dela? O que ela quer alcançar? O que ela já alcançou? Quais são as maiores dificuldades que ela tem na corrida? Isso deve ser considerado. Já teve lesão? Tem alguma dor? Então, todas essas informações devem ser consideradas na hora de eu prescrever o treinamento. Beleza, recebi essas informações suas. Eu já vou te passar os treinos? Não vou te passar os treinos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma avaliação do teu condicionamento físico através da corrida. Como é essa avaliação? Vou fazer a avaliação. Deixa eu escrever aqui, avaliação. Como é essa avaliação? Eu trabalho de uma maneira simples, que já me ajuda muito a prescrever o treinamento, que vai ser de praticamente duas maneiras. Se a pessoa ainda não consegue correr 5 km continuamente, o que eu peço para ela fazer? Eu peço para ela correr até onde ela conseguir. Quantos minutos ela conseguir, quanta distância ela conseguir, porque uma coisa é uma pessoa que consegue correr até 2 minutos, e daí precisa caminhar e parar, ela tem certo condicionamento. Uma pessoa que consegue 4 minutos, ela tem um condicionamento melhor. Uma pessoa que consegue 6, outra consegue 10, outra consegue 15, 20 minutos. Então, todos os tempos são um tipo de condicionamento diferente. Uma pessoa que aguenta correr bem menos, ela tem um condicionamento pior, né? Condicionamento baixo. Uma pessoa que consegue correr mais, ela tem um condicionamento mais alto, né? Mas assim, quem corre menos que 5 km continuamente é o tipo de aluno que eu chamo de super iniciante. A pessoa super iniciante. Ela ainda não tem muita resistência, né? Ela ainda não tem muito condicionamento e a gente precisa trabalhar bem do zero ali. Só que tem muitas pessoas, inclusive muitos alunos meus aí, que correm já mais que 5 km. E o teste nada mais é do que um teste de 5 km. E o que é o teste de 5 km? Eu peço para a pessoa correr o mais rápido que ela conseguir uns 5 km, ou o melhor que ela puder naquele dia, que sabendo disso, o tempo que ela consegue fazer os 5 km, eu tenho noção do condicionamento físico dela. Se ela faz 5 km para 36 minutos, estamos precisando melhorar esse condicionamento, tá mais ou menos. Se ela faz para 30 minutos, médio. Se ela faz para 25 minutos, bom. Ou abaixo disso, ótimo. Então, cada condicionamento vai determinar o treinamento. O treinamento. E o que a avaliação isso vai me fazer adaptar no treinamento da pessoa, vai fazer prescrever no treinamento da pessoa? As intensidades de treinamento. Tá, professor, mas eu quero aumentar a resistência. É só eu correr mais tempo. Nada disso. A gente tem que trabalhar as intensidades, tem que trabalhar intensidades diferentes. Não vai correr sempre numa mesma velocidade e tentar correr mais.
Se você sempre tentar correr numa mesma velocidade, tentar sempre correr um pouquinho mais, você não vai conseguir sustentar isso durante muito tempo. Porque quanto mais você corre, menos energia você fica, ou seja, você não consegue sustentar a mesma velocidade durante tanto tempo. Se você corre hoje 10 km numa velocidade, vamos lá, de 6 de pace, 10 km por hora, dificilmente você vai conseguir correr 15 km nessa mesma velocidade, porque vai faltar energia. Para você conseguir correr 15 km, você vai ter que correr numa velocidade mais lenta, que daí você aguenta, tá? Então, para quem quer correr mais distância, um princípio básico é você melhorar a sua velocidade. E como melhora a velocidade? Trabalhando treinos com intensidade mais alta, aqueles treinos intervalados, né? Por isso, deve-se trabalhar as intensidades no treinamento. Como que trabalha isso? O que eu faço com o meu aluno? Eu avalio ali os 5 km dele, né? Ao aluno que ainda não consegue correr 5 km, o que eu faço com ele? Eu faço um trabalho de adaptação à corrida. Nesse trabalho de adaptação à corrida, essa pessoa já deve atingir 5 km. Todo esse trabalho de adaptação são treinamentos, são corridas bem leves mesmo. Até atingir 5 km, ela só faz treinamento de corrida leve, que é uma maneira muito mais segura para quem ainda não corre 5 km. Depois, quando estiver correndo 5 km, é aí que eu determino, através da avaliação de 5K, a velocidade que ela vai correr de maneira leve. E eu determino isso no pace dela, tá bom? Pace. O pace é a velocidade que ela corre. Pode ser quilômetro por hora, mas eu falo o pace, que são minutos por quilômetro, tá? A leve, a velocidade moderada, eu determino. A velocidade rápida, vamos colocar aqui de limiar, que eu utilizo. A velocidade de treinamento intervalado, que é para 800 metros, 400 metros, 1 km no máximo. E a velocidade de treinamento de repetição, que são os tiros de 200 e 400 metros, que é a velocidade mais rápida possível. Então, tem 5 tipos de intensidade. Vamos supor que o aluno fez 30 minutos no teste de 5 km. A velocidade leve dele vai ser 7,15 de pace. Eu estou supondo, tá? Tem toda uma tabela com os cálculos para eu saber prescrever, tá bom? 7,15. A moderada vai ser 6,50. A limiar vai ser 6,15. O intervalado vai ser 5,55. E o de repetição vai ser 5,40 de pace, tá? Então, você está vendo que eu tenho uma velocidade diferente para cada intensidade? Ou seja, essa aqui é o pace ideal para a pessoa que está naquele condicionamento através da avaliação que eu fiz. E daí, durante a semana, eu vou distribuir esses treinos para essa pessoa. 70% dos treinos, aí até 80%, devem ser leves. Não dos treinos, mas da quilometragem semanal, deve ser leve. Em treinos leves, em aquecimentos, intervalos e desaquecimentos dos treinos mais rápidos. Então, a maior parte vai ser treinamento leve. E daí está um grande erro das pessoas que não treinam muito na intensidade leve. Você provavelmente não vai conseguir ter muita evolução, porque o corpo ele vai estar sobrecarregando. Como é que eu sei que é 70%, 80% de intensidade leve? Estudando e aplicando, tá? Então, se você for estudar a parte de metodologia do treinamento esportivo, mesmo pode ser metodologia americana, metodologia russa, que são as mais famosas, tem o quanto de intensidade a gente pode colocar numa semana de treinamento, numa periodização. Tem vezes que vamos trabalhar mais, com intensidade mais rápida, mas daí o volume tem que diminuir. Então, tem todo um cálculo aí para conseguir melhorar a tua intensidade, melhorar a tua velocidade e, através disso, melhorar a tua resistência. Você conseguir correr mais distância e sem sofrer. Então, vai ter corridas na velocidade moderada,
pelo menos uns 10, 15% da semana em velocidade moderada, 6,50. Velocidade limiar, muito pouco na semana vai ter, para não desgastar tanto o corpo. Na velocidade limiar, geralmente é uma velocidade que você vai fazer uma prova de 10 quilômetros. Então, por isso que na semana da prova, você tem que treinar super leve, porque na prova você já vai fazer um esforço. Agora, se você treinar pesado na semana da prova, você não vai ter força e não vai conseguir manter a velocidade que você deseja, tá bom? Então, ó, velocidade intervalada, velocidade de repetições. Mas o que eu quero te explicar aqui? Através da avaliação, eu prescrevo as intensidades e a pessoa, de acordo com o treinamento dela, se ela está mais na fase inicial, ela vai ter mais treinamentos leves, se ela está numa fase mais avançada, ela vai ter uma quantidade um pouquinho, ela vai aumentar aí os treinos moderados, os treinos mais fortes, para ela conseguir ter um aproveitamento bem maior do treinamento e evoluir ao longo do tempo. O que é a evolução? Ela conseguir correr cada vez mais quilômetros de uma maneira melhor. E a maneira melhor ela é melhorar os tempos dela através do treinamento de velocidade, através desse tipo de treinamento. Para quem corre, vamos lá, até 5 quilômetros, não consegue correr mais que 5 quilômetros, tem que ser treinamento leve, 3 vezes por semana. Para quem já corre mais do que 5 km e quer alcançar 10 km, recomendo ainda fazer 3 vezes por semana de corrida, 2 treinos leves, bem leves, e um treino mais forte, um treino mais intervalado, onde você vai trabalhar mais teu condicionamento físico, tá? Depois dos 10 km, se quiser atingir 15, 21 km, já recomendo fazer 4 vezes por semana de treino. É importante ter mais treino, tá? Está numa fase inicial, um treino na semana mais forte, o restante mais leve. Assim como para fazer 42 quilômetros, interessante treinar 4 vezes por semana também. E daí, quanto mais tempo você tem de treinado, mais você consegue colocar treinos em intensidades mais rápidas, porque você vai aproveitar mais disso. Agora, não adianta você treinar pouco tempo, pegar um treino de alguém que já corre há muito tempo mais rápido, porque esse treino não vai ser adequado para você. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o quê? Com as planilhas de internet. Toma cuidado com isso, porque você vai lá, planilha gratuita para fazer uma meia maratona. Beleza, vai aparecer lá. Só que é para uma pessoa que está muito bem condicionada, é para uma pessoa que faz, por exemplo, na minha avaliação ali, 30 minutos nos 5 km, ou 28, ou 27, determina isso, não. As planilhas gratuitas estão lá, mas elas não estão especificadas para quem realmente é. Experiente, avançado, quem já corre 21, não. Mas não tem nada disso. Então, se você seguir, a grande chance de você treinar de uma maneira inadequada é grande. É grande chance de você treinar de maneira inadequada, né? Falei errado ali. E assim, mas eu já fiz, deu certo, que bom. Mas você tendo o treinamento certinho, orientado dessa maneira aqui, você alcançaria o resultado muito mais rápido, sem sofrer com menos risco de lesão. Então tem que tomar muito cuidado com planilhas gratuitas na internet, porque elas não consideram teu condicionamento físico, que elas não te avaliam, elas não consideram o teu dia a dia, a tua rotina. Se você é uma pessoa mais ativa durante o dia, o teu treinamento não pode ser tão pesado. Se você é uma pessoa que está mais tranquilo durante o dia, dá para apertar o treinamento. Se você é uma pessoa que está muito sentada, tua postura não está legal, teu treinamento tem que ser mais leve, porque se tiver muito impacto com uma pessoa que não tem uma postura tão boa, ela vai ter uma lesão ou de quadril, ou de joelho, ou de tornozelo. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? O treinamento tem que respeitar o histórico. Então, se você pode ter o mesmo nível de condicionamento de uma pessoa que já corre há 2 anos e você corre há 6 meses, uma pessoa que já corre há 2 anos com o mesmo nível de condicionamento que você, ela pode fazer mais treinos, uma carga maior, mais distância, tá? E do que você. Por quê? Porque ela está mais acostumada a treinar, o corpo já está bem mais adaptado e você não. Então tem todas essas diferenças, né? Esses aspectos, essas variedades aí que a gente tem que considerar na hora do treinamento. Para o quê? Para você ganhar mais resistência, para você conseguir evoluir, para você ter menos risco de lesão e para você alcançar o objetivo que você deseja dentro da corrida, tá? Então você tem que respeitar essas coisas. Conseguiu entender? Ficou alguma dúvida sobre como ganhar resistência?
Eu fui bem geral nessa questão da resistência, falando que o treinamento ele tem que respeitar os princípios tanto do teu condicionamento físico, do teu histórico, do teu objetivo, que você tem que melhorar a tua velocidade, não adianta só melhorar a tua distância, né? Querer correr mais e não melhorar a velocidade, tá bom? Então tem muitas coisas que você deve trabalhar, que deve considerar num treinamento. A minha dica é você ter um treinador. Um treinador provavelmente ele vai fazer tudo isso que eu falei. Eu faço isso com os meus alunos. Então, se você quiser treinar comigo, fica à vontade, tá bom? E eu vou te ajudar muito aí a você alcançar, mas também você pode treinar com qualquer outra pessoa que você tenha confiança, porque essa pessoa ela vai saber disso. Se é um treinador, estudou, tem um CREF, né, que é a regulamentação aí da profissão de educação física, tem uma formação, pelo menos em corrida de rua, você pode confiar que ele vai saber como te prescrever o treinamento de corrida. Beleza? Se tiver dúvida, manda aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha aprendido a ganhar mais resistência na corrida. Tamo junto, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.